Olá, pessoal! Bora lá, bora lá, bora lá. Começando mais uma aula aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Só testando aqui, ver se tá tudo ok. Áudio ok. Vídeo ok. Bacana. Vamos começar. Mais uma aula aqui, passando diretamente pelo nosso canal no YouTube. Professor Eric Salmeirão aqui com vocês. Deixa eu só aumentar aqui a minha tela para bater um papinho antes de a gente começar os estudos aqui propriamente dito, tá? Essa aula aqui a gente vai transmitir pelo nosso canal do YouTube, ok? E depois ela vai ficar disponível aqui neste canal por alguns dias, tá? A gente vai deixar por um tempo aqui e depois ela fica exclusiva na plataforma Clube do Concurseiro. Inclusive, se quiser conhecer a plataforma Clube do Concurseiro, o link está abaixo do título aqui na descrição, bem como todas as minhas redes sociais. Sempre lembro, tá? Este canal aqui é um canal novo, o canal antigo com mais de 12 mil inscritos, ele acabou sendo hackeado e a gente teve que criar esse novo canal. Tá? Então eu peço gentilmente que vocês, que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, no botãozinho vermelho, ativem os sininhos e as notificações aí para não perderem nenhum conteúdo quando for lançado por aqui. Certo? Vamos começar? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. O que nós vamos fazer hoje, tá? Hoje nós vamos fazer o seguinte. Esse estatuto aqui dos servidores do município, do estado do Rio Grande do Sul, ele tem algumas peculiaridades, tá, pessoal? Esse estatuto tem algumas peculiaridades que é o seguinte, quando cai na prova, costuma cair muito o texto seco da lei. Esse estatuto, ele não tem questões que são elaboradas num aprofundamento, com decisões, com jurisprudência, com doutrina. Não. Esse aqui é um tópico que comumente a gente encontra nas provas aqui do Rio Grande do Sul, caindo texto seco da lei. E por essa razão, pela experiência que nós temos nesse conteúdo, o que nós vamos fazer? A gente vai apresentar para vocês o Estatuto na íntegra, a Lei 13.694 do ano de 2011. Vamos apresentar para vocês na íntegra, para que a gente possa, sinalizando, marcando, grifando, além, é claro, acompanhar a leitura desse dispositivo. Tá bom? Esse material que está aí na tua tela, eu já grifei ele todo, eu já organizei todo ele, eu só vou esquematizando, vou botando algumas anotações durante a aula e depois esse material fica lá na área de membros do Clube do Concurseiro. Tudo bem? Então, se tu tem um vademecum, se tu tem aí o teu material com essa legislação, por gentileza, acompanhe e vai fazendo as marcações aí, tá bom? Primeira informação importante, deixa eu acessar aqui o arquivo para a gente começar. Então, essa legislação aqui, ó, a nossa Lei 13.694 do ano de 2011, você tem que prestar muito atenção que ela é o Estatuto do Estado do Rio Grande do Sul. Isso que é muito importante. Daqui a pouco alguém cai aqui achando que é a lei federal, que é o Estatuto Federal. Não. Aqui nós estamos tratando do Estatuto da Igualdade Racial do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque existe a lei 12.288 do ano de 2010, que é o Estatuto Racial Federal. Então você tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes, muitas das provas aqui gaúchas, elas acabam cobrando os dois. A prova da Brigada, a prova da SUSEP, agora a Polícia Penal, ela cobra os dois. Ela cobra tanto a 12.288/2010, que é o Estatuto Federal, como ela cobra também a 13.694/2011, que é o Estatuto Estadual. Então, essa aula aqui é para a gente prestigiar o estudo do Estatuto Estadual. Bacana? Então, feita essa observação, bora para a lei? Então, vamos estudar então os artigos dessa legislação para a gente entender tudo o que precisa ser entendido, tá?
Esse estatuto ele começa com muita conceituação. Ele vem conceituando, ele vem nos apresentando muitas coisas, e aqui já nos primeiros artigos a gente já tem coisas muito importantes para provas, tá? Então olha só o que fala o artigo 1º. O artigo 1º ele fala que esta lei institui o Estatuto Estadual do Rio Grande do Sul da igualdade racial e de combate à intolerância religiosa contra quaisquer religiões, como ação estadual de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, objetivando a superação do preconceito, da discriminação e das desigualdades raciais. Ok? Olha só que interessante isso aqui, ó. O estatuto aqui do Rio Grande do Sul, ele não é só de combate à intolerância racial, mas ele também é de combate à intolerância religiosa. Ele não vem apenas para dar diretrizes sobre questões raciais, mas também ele vem para questões de religião, principalmente religiões que tenham ligação com matrizes africanas, por exemplo, que tenham questões ligadas a questões raciais. Então é extremamente importante esse detalhe aqui. E ela vem para objetivar a superação justamente contra preconceito, discriminação e desigualdades raciais. Aí você pode estar se perguntando, professor, tem diferença de preconceito, tem diferença de discriminação, tem diferença de desigualdade? Tem. E os conceitos tu encontra logo na sequência nos parágrafos. Olha aqui, ó. Nós temos aqui justamente a diferenciação de discriminação para desigualdade, que é a grande situação de diferença que o nosso estatuto traz. Porque o que é preconceito? Preconceito é justamente você abominar uma determinada categoria em razão de algum determinado assunto, seja racial, seja religioso, seja por questões de gênero. E aqui a gente está tratando especificamente da questão racial e também religiosa. Então, sabendo que é preconceito, resta a gente entender, para fins de Estatuto da Igualdade Racial do Rio Grande do Sul, essas diferenças. Então, o parágrafo 1º ele fala que, para efeito do Estatuto, considerar-se-á discriminação racial toda distinção, exclusão ou restrição baseada na raça, na cor, na descendência, na origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo cercear o reconhecimento, o gozo, o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em qualquer campo da vida pública ou privada, asseguradas as disposições contidas nas legislações pertinentes da matéria. Então, aqui no parágrafo 1º, a gente tem o conceito, anota isso aí, o conceito de discriminação racial. Aí no parágrafo 2º, o que nós temos? Nós temos o seguinte: nós temos que, para efeito deste estatuto, considerar-se-á desigualdade racial toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Então, aqui no parágrafo 2º, tu tem o conceito de desigualdade racial. Aí tu já está imaginando na prova, professor, já estou vendo na prova aqui uma questão daquele estilo que vem vários itens, e aí depois as alternativas o item 1 está certo, o item 2 está certo, apenas o item 1 e 2 está certo. Isso aqui tem cara desse tipo de questão. Então fica muito atento a isso, tá? Parágrafo 3º segue ainda conceituando, e agora ele vai conceituar negro. Ele vai conceituar
negro. E aí você vai tomar algum cuidado aqui, ó. Para beneficiar-se do amparo deste estatuto, considerar-se-á negro aquele que se declare expressamente como negro, pardo, mestiço de ascendência africana ou através de palavra e expressão equivalente que o caracterize negro. E aqui você tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque aqui no nosso Estatuto da Igualdade Racial do Estado do Rio Grande do Sul, a gente utiliza uma nomenclatura, uma classificação diferente da que o Estatuto Federal usa, que é do IBGE. Eu até deixei aqui do ladinho aqui na minha tela auxiliar que o IBGE ele não utiliza essa nomenclatura aqui diretamente de negro. Ele utiliza negro e aí depois ele utiliza a expressão pretos e pardos. Então, quando tu estudar o Estatuto Federal, tu vai ter dar conta disso. Aqui, o Estatuto do Rio Grande do Sul não utilizou a nomenclatura definida pelo IBGE. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele não utiliza a expressão oficial trazida pelo IBGE, que são pretos e pardos, ok? E aqui eu quero que tu entenda de uma maneira muito de coração aberto. A gente vai falar aqui esses termos, mas esses termos aqui sem nenhum tipo de conotação, porque são as conotações dadas por expressões oficiais, ok? Então você entenda da maneira que precisa ser entendida. Isso aqui é sempre um disclaimer importante e respeitoso que eu gosto de fazer, tá bom? Parágrafo 4º, o que nós vamos ter aqui, gente? Olha só. O parágrafo 4º, ele vai trazer o conceito de ações afirmativas. Conceito de ações afirmativas. Olha só. Para efeito deste estatuto, serão consideradas ações afirmativas os programas e as medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Então, a gente tem ações afirmativas justamente para isso. Clássico aqui de ações afirmativas, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar das cotas em concursos. Algo que está muito presente aí na nossa vida de concurseiro e que tu pode facilmente lembrar. São as cotas aí nos concursos públicos, ok? Justamente para oportunizar a igualdade de oportunidades e também a correção das desigualdades históricas que os negros sofreram. Tudo bem? E o parágrafo 1º, o que acontece aqui? O poder público, ele adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância para com as religiões, inclusive coibindo significa proibindo, inclusive proibindo a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições que exponham pessoa ou grupo ao ódio e ao desprezo por motivos fundados na religiosidade. Aí você vai lembrar muito, mas muito das religiões de matriz africana, que são alvos em sequência de ações de ódio, de desprezo, justamente por essas questões étnico-raciais, ok? E aí, para fortalecer, o poder público, ele vai atuar dessa maneira, proibindo que os meios de comunicação social difundam proposições ou exponham ao ódio, né? Falando mal, alguma coisa nesse sentido. Tá bem? E aí o parágrafo 1º, a gente vence o parágrafo 1º, você percebe aqui que é muito conceito. São muitos conceitos que a gente tem aqui no parágrafo 1º, e é um parágrafo aqui primeiro do artigo 1º muito importante para provas. Muito importante para as provas, talvez o grande número de questões de estatuto aqui do Rio Grande do Sul vieram já dessas conceituações que nós temos no artigo 1º. Tudo bem? Tranquilos? Vamos avançar aqui mais um pouco agora para o artigo 2º, gente. Bora lá para o artigo 2º, ele vai dizer o seguinte, olha aqui, ó. O Estatuto Estadual da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa orientará
as políticas públicas, os programas e as ações implementadas pelo Estado visando a. Aí o que esse estatuto, ao orientar políticas públicas, programas e ações a serem implementadas pelo Estado, vai visar, vai objetivar. Aí está aqui, ó, inciso 1 e 2. Então, vai ter como objetivo as chamadas medidas reparatórias e compensatórias para os negros pelas sequelas e também pelas consequências advindas do período da escravidão e das práticas institucionais e sociais que contribuíram para aprofundar as desigualdades raciais presentes na sociedade. Aqui é a famosa dívida histórica. Aqui é o que se fala na dívida histórica, na reparação histórica, em razão de tudo que aconteceu, especialmente no período da escravidão. Ok? Aí o inciso 2 fala que também vai ser objetivado, vai ser visado, seguir medidas inclusivas nas esferas pública e privada. Detalhe importante aqui, não só para o poder público, mas também para a iniciativa privada, que assegurem a representação equilibrada dos diversos segmentos raciais componentes da sociedade gaúcha, solidificando a democracia e a participação de todos. Então você perceba que é uma via dupla aqui. É sempre o poder público, juntamente atuando com a iniciativa privada para assegurar esse equilíbrio para gerar oportunidades nos diversos segmentos raciais, que a gente sabe que existem diversos segmentos dentro dessas questões étnico-raciais. Aí a gente vem para o artigo 3º, e o artigo 3º ele já vai nos dizer o seguinte, que a participação dos negros em igualdade de condições na vida social, econômica e cultural do Rio Grande do Sul será promovida através de medidas que assegurem. Essas medidas serão o seguinte, olha aqui, ó, nesses incisos. O reconhecimento e a valorização da composição pluriétnica da sociedade sul-riograndense, resgatando a contribuição dos negros na história, na cultura, na política e na economia do Rio Grande do Sul. Aí o inciso 2 fala: as políticas públicas, os programas e as medidas de ação afirmativa, combatendo especificamente as desigualdades raciais que atingem mulheres negras. A gente já tem uma legislação que protege, que dá um agasalho a mais às mulheres, que é a Maria da Penha, por exemplo, e as mulheres negras, dentro do estatuto e das questões de políticas públicas que serão criadas, ainda terão um combate específico para as desigualdades que as afligem. Então você tome cuidado com isso, é algo específico para as mulheres. 3. O resgate, a preservação e a manutenção da memória histórica legada à sociedade gaúcha pelas tradições e práticas socioculturais negras. Aí nós temos o inciso 4, o adequado enfrentamento e superação das desigualdades raciais pelas estruturas institucionais do Estado, com a implementação de programas especiais de ação afirmativa na esfera pública, visando o enfrentamento emergencial das desigualdades raciais. Aí tu tem o inciso 5, a promoção de ajustes normativos, de leis, né? Ajustes na lei, para aperfeiçoar o combate ao racismo em todas as suas manifestações individuais, estruturais e institucionais. E aí a gente vai ter no inciso 6 o apoio às iniciativas oriundas da sociedade civil que promovam a igualdade de oportunidades e o combate às desigualdades raciais. Então aqui a gente tem no inciso 3º as medidas que vão assegurar o quê? A igualdade de condições da população negra na vida social, econômica e cultural do Rio Grande do Sul. Ok? Aqui assim, ó, prova. O que eles fazem no artigo 3º que a gente comumente vê? Eles vão pegar lá
com relação às medidas que assegurem a participação e igualdade de condições na vida, julgue os itens. Aí aqui, ó, é copia e cola na veia e eles vão modificar alguma palavra. Eles vão modificar alguma palavra. Eles vão suprimir alguma palavra, eles vão ocultar alguma palavra justamente para te induzir ao erro. Então, novamente, eu chamo a atenção de vocês, meus queridos. Leiam com atenção para garantir 1 ou 2 pontos na prova de vocês, porque este estatuto, assim como o federal, cobra a letra fria da lei. Tem que estar com ele dominado. Tudo bem? Aí vamos lá no artigo 4º, que aqui começa também algumas coisas bem importantes aqui para o nosso estudo, tá? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter as questões de saúde, as questões de saúde da população negra, tá? O que nós temos aqui no artigo 4º? Capítulo 1 do direito à vida e à saúde. Aí fala o parágrafo 4º que a saúde dos negros será garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a prevenção e o tratamento das doenças geneticamente determinadas e os seus agravos. Você vai cuidar bastante aqui, você vai perceber que o Estatuto vai se preocupar muito com doenças que são geneticamente pré-determinadas e mais possíveis de acontecer em pessoas negras. Então você vai perceber que existe um cuidado aqui neste capítulo a partir do artigo 4º. Então você vai tomar cuidado, principalmente você que vai fazer alguma prova para a área da saúde, para a área médica, vai fazer para psicólogo, vai fazer para assistente social, já é um tópico que é bastante cobrado aqui de vocês. Então fique muito atento aí a partir de agora, tá? E aí o parágrafo único vai dizer que o acesso universal e igualitário ao SUS para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será proporcionado através de ações e serviços focalizados nas peculiaridades desta parcela da população. Aí o artigo 5º vem dizer o seguinte: os órgãos de saúde estadual monitorarão as condições da população negra para subsidiar o planejamento mediante, dentre outras, as seguintes ações. Então, os órgãos de saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul, eles vão realizar um monitoramento das condições de saúde da população negra. E esse monitoramento vai ser metrificado, vai ser cuidado, vai ser monitorado por meio de algumas ações do Estado. Aí nós temos essas ações aqui no inciso 1. A promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Vem o 2 e diz: a melhoria da qualidade nos serviços de informação do SUS no que tange à coleta e ao processamento e análise de dados por cor, etnia e gênero, né? Vai ter toda essa coleta aqui para fazer melhor o quantitativo de atendimentos e aquilo que mais aflige a população negra. 3. A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde. Inciso 4. A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS, né? Como todo órgão governamental poderá ter aí o controle da sociedade, e esse controle vai passar por inclusão de temas que forem sugeridos por quem? Pelas lideranças de movimentos sociais. Ok? Aí olha só o parágrafo único, algo muito específico aqui que tu precisa cuidar para a prova. Os membros das comunidades remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, de saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. Então, olha um cuidado que o Estatuto tem especificamente com as comunidades quilombolas remanescentes.
ok? Aquelas que vivem naquelas áreas que foram decretadas como de domínio de quilombos, aquelas localidades terão uma atenção, terão uma garantia de saúde, incluindo as melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, segurança, nutrição e atendimento integral da saúde, ok? Então, cuidado, isso aqui cai bastante em prova. O artigo 6º vem e diz o seguinte, ó, que serão instituídas políticas públicas de incentivo à pesquisa do processo de saúde de doença da população negra nas instituições de ensino com ênfase nas doenças geneticamente predeterminadas, na contribuição das manifestações negras de promoção de saúde, na medicina popular de matriz africana. Isso aqui vai ser levado bastante em consideração. Toma cuidado, se a prova te cobra isso, daqui a pouco tu entende que não. A medicina popular de matriz africana, ela vai ser levada aqui instituída políticas públicas incentivando a sua pesquisa. Olha só que interessante para provas aí, ó. Inciso 4. Na percepção popular do processo da saúde e doença, na escolha da terapêutica e eficácia dos tratamentos e no impacto do racismo sobre as doenças. Então, olha só que interessante esses detalhes, principalmente ali da medicina popular, você vai tomar esse cuidado. Tá bom? Aí o artigo 7º, já devidamente organizado aqui para ti, ó. Esse jogo de cores aqui que eu quero, já estou fazendo, já fiz isso, é sempre para chamar a tua atenção em palavras que podem desencadear um efeito na prova. Aí o artigo 7º vem e diz que poderão, poderão não é deverá. Aqui a gente não tem no sentido de uma obrigatoriedade. Então a prova ela pode colocar no sentido de obrigatoriedade, não. É uma faculdade aqui, ó. Poderão ser priorizadas pelo poder público iniciativas que visem a inciso 1, criação de núcleos de estudo sobre a saúde da população negra, implementação de cursos de pós-graduação com linhas de pesquisa e programas sobre a saúde da população negra no âmbito das universidades. 3, inclusão da questão da saúde da população negra como tema transversal nos currículos dos ensinos médio e superior, né? Vai se comunicar os currículos. Inciso 4, inclusão de matérias sobre etiologia, diagnóstico e tratamento das doenças prevalecentes na população negra e medicina de matriz africana nos cursos e treinamentos dos profissionais do SUS. Olha aí, para ti que vai fazer prova da área da saúde aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui despenca em prova, mas despenca em prova, fica muito atento. Inciso 5, a promoção de seminários e eventos para discutir e divulgar o tema da saúde da população negra nos serviços de saúde, tá? E aí, para fechar essa questão da saúde aqui da população negra, a gente tem o artigo 8º. A gente tem o artigo 8º que vai falar para a gente o seguinte, olha aqui, ó. Os negros terão participação, né? Os negros terão políticas públicas destinadas à redução do risco de doenças que têm maior incidência, em especial a doença de falciforme, das hemoglobinopatias, o lúpus e a hipertensão, o diabetes e os miomas, que são doenças comumente que afetam a população negra, tá? Então essas doenças terão aí um olho, uma atenção especial nas políticas públicas. Bacana? Passa a régua na questão da saúde aqui do nosso estatuto. A gente vai para o capítulo 2 agora, para falar do tema direito à cultura, educação, ao esporte e ao lazer. Agora aqui vem diversos assuntos e temas genéricos e que vão caindo em tudo que é prova, tá? Aqui você vai ver muita coisa que já caiu na SUSEP, que já caiu na Polícia Civil, que já caiu na Brigada Militar. Então agora você precisa ter máxima atenção se a tua pretensão é fazer algum desses concursos, porque dentro de cada um dos tópicos a gente vai sempre chamando atenção no que cai mais em determinada área, porque faz sentido para quem vai fazer concurso da área médica, da saúde, cair sobre saúde. Agora aqui, de uma maneira geral, pode cair para todo mundo, tá? É muito comum SUSEP, Polícia Penal, agora Polícia Civil, Brigada, pessoal que vai fazer magistério,
pessoal que faz assistente social, enfim, é muito comum que a gente vai ver a partir de agora. Tá certo? Vamos lá. Gente, o que nós temos agora aqui? Ó? Artigo 9º. Artigo 9º vai dizer para nós o seguinte, que o poder público promoverá políticas e programas de ação afirmativa que assegurem igualdade de acesso ao ensino público para os negros. Olha o alerta. Em todos os níveis de educação, proporcionalmente à sua parcela na composição da população do Estado, ao mesmo tempo que incentivará os estabelecimentos de ensino privado a adotarem tais políticas e programas. Pega a tua caneta escandalosa, pega uma canetinha chamativa e faz um asterisco no artigo 9º. Isso aqui tem um perigo imenso na tua prova. Isso aqui tem uma armadilha muito poderosa na tua prova e eu já quero desarmar essa armadilha agora aqui para ti, tá? O que acontece aqui no artigo 9º? Ele começa falando que o poder público promoverá, aqui uma obrigatoriedade, promoverá políticas públicas e programas de ações afirmativas que assegurem a igualdade de acesso ao ensino público, aquilo que o Estado promove, em todos os níveis de educação promovidos pelo Estado, fundamental e médio, proporcionalmente à parcela aqui da composição negra do Estado. Aqui é uma coisa. Para o Estado, essa promoção de políticas é obrigatória. É obrigatória. Agora, para a iniciativa privada, para o ensino privado, já não é obrigatório. Para o ensino privado, não vai haver uma obrigatoriedade, mas sim haverão incentivos aos estabelecimentos de ensino privado para que eles adotem as mesmas políticas e os mesmos programas que o poder público do Estado adota. Então perceba isso aqui, ó. Aí tu já imagina, professor, já estou imaginando o que a prova faz aqui. Ela vai trocar. Exatamente. Exatamente. É isso que ela vai fazer. Ela vai trocar. Ela vai trocar. Ou ela vai também dizer que ao ensino privado é obrigatório essa promoção dessas políticas, e não é obrigatório. Vai haver apenas um incentivo. Certo? Vamos avançar aqui para o artigo 10. Artigo 10 diz o seguinte, que o Estado deve promover o acesso dos negros ao ensino gratuito, às atividades esportivas e de lazer e apoiar a iniciativa das entidades que mantenham espaço para a promoção social dessa parcela da população. Se tu é gaúcho, tu é gaúcha, talvez tu assista a RBS TV. Como todo bom gaúcho, em algum momento tu já deve ter assistido a RBS TV. E a RBS TV tem o Jornal do Almoço, principalmente, ele traz diversas reportagens de políticas, de programas sociais direcionados para a população negra. Incentivos no esporte, programas, ações sociais que são criados e direcionados especialmente para a parcela da população negra. Então, é dever do Estado promover esse acesso ao ensino gratuito e atividades esportivas aqui de lazer, ok? E ele também, o Estado, ele vai apoiar a iniciativa de entidades aqui particulares, de entidades privadas, que tenham espaço para promoção social daquilo, de esporte, de lazer, de cultura, para a parcela da população negra. Então, olha só que interessante isso aqui do artigo 10. Aí o artigo 11, a gente tem o seguinte, também isso aqui cai bastante. Se não estou enganado, caiu na última prova da SUSEP de agente penitenciário aqui, ó. Artigo 11, marca ele também. Nas datas comemorativas de caráter cívico, tá? Os feriados cívicos aí que a gente tem, as instituições de ensinos públicas deverão inserir nas aulas, palestras, trabalhos e atividades afins, dados históricos sobre a participação dos negros nos fatos comemorados. Isso aqui, ó, a minha mãe, por exemplo, é professora.
é professora da rede estadual. Se a tua mãe, de repente, ou se tu tem algum parente professor da rede estadual, pergunte para ele, pergunte para ela como que está funcionando essas questões de inserção nas aulas de palestras, de trabalhos e de atividades sobre os negros e os fatos que são comemorados. Principalmente o mais famoso, o Dia da Consciência Negra. As escolas do estado, elas são obrigadas a realizarem atividades, trabalhos e palestras, principalmente neste dia aqui, principalmente nesse dia na prática, ok? Isso aqui é para as instituições de ensino públicas do estado. Agora aqui, olha o artigo 12. Olha o perigo desse artigo 11 e 12 aqui, ó. Caiu na SUSEP na última prova de agente penitenciário. As instituições de ensino, aqui ele não fala público ou privado. As instituições de ensino, elas deverão respeitar a diversidade racial quando promoverem debates, palestras, cursos ou atividades afins, convidando negros, entre outros, para discorrer sobre os temas apresentados. Então, nas instituições de ensino, seja públicas ou privadas, que vão discorrer, que vão trabalhar algum assunto étnico-racial, elas vão convidar pessoas negras para que elas possam falar sobre esta temática que estará sendo apresentada. Olha só que importante esses detalhes aqui, ó. Aí o artigo 13. O poder público ele deverá promover campanhas que divulguem a literatura produzida pelos negros e aquela que reproduza a história, as tradições e a cultura do povo negro. Aí o 14 também tem uma pegadinha aqui, ó. 14 tu já pode chamar a tua atenção aí por meio do nosso asterisco. As instituições de ensino públicas e privadas deverá ser oportunizado o aprendizado e a prática da capoeira. Quem fez prova da SUSEP vai lembrar disso aqui também. Deu o que falar essa questão. Deu o que falar. Nas instituições de ensino, então, públicas e privadas, deverá ser oportunizado o aprendizado da prática da capoeira como atividade esportiva, cultural e lúdica, sendo facultada a participação dos mestres tradicionais da capoeira para atuarem como instrutores desta arte e esporte. Aí é facultada a participação, porque vai ter que negociar com o mestre se eles podem ir, se eles vão cobrar, se eles vão fazer da forma que eles fazem normalmente, tá? Só que nas instituições públicas ou privadas, tem que ser oportunizada a prática da capoeira como atividade esportiva, cultural e lúdica e facultada, né? Se possível, a participação dos mestres tradicionais de capoeira para atuarem como instrutores desse esporte e arte. Ok? Aí o artigo 15, ele traz algumas informações aqui para a gente. Olha só, rapidinho passar por ele aqui. Que o Estado deverá promover programas de incentivo, de inclusão e permanência da população negra nos ensinos médio, técnico e superior, adotando medidas para, ou seja, aqui no 15, são medidas, tá? São medidas que vão ser adotadas para promover a permanência e também a inclusão, tá? A inclusão e a permanência da população negra no nível médio, técnico e superior. E aí, para fazer isso, vai adotar o seguinte, vai adotar incentivar ações que mobilizem e sensibilizem as instituições privadas de ensino superior para que adotem políticas de ações afirmativas. Isso que acontece na prática, instituições aqui do Rio Grande do Sul privadas, como a PUC, por exemplo, que disponibilizam bolsas específicas, né, uma ação afirmativa de cotas para a população negra, ok? Numa instituição particular. 2. Incentivar e apoiar a criação de cursos de acesso ao ensino superior para estudantes negros, como um mecanismo para viabilizar uma inclusão mais ampla e adequada destes nas instituições. Aí aqui o 13 ele só vai dar, que é para dar cumprimento ao dispositivo, o disposto na Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação, e fala de várias outras leis que o Estatuto vai dar atenção também e que vai fazer valer. Inciso 4. Estabelecer programas de cooperação técnica com as escolas de educação infantil,
fundamental, ensino médio, ensino técnico, para capacitação dos professores para o ensino da história e da cultura negras e para o desenvolvimento de uma educação baseada nos princípios da equidade, tolerância e respeito às diferenças raciais. Novamente, pergunta para alguém que é de uma escola que os professores recebem capacitação para trabalhar essas temáticas aqui. Inciso 5. Desenvolver, elaborar e editar materiais didáticos e paradidáticos que subsidiem o ensino, a divulgação, o debate e as atividades afins sobre a temática da história e cultura negra. Tem que ter no material escolar a temática negra, ok? Inciso 6. Estimular a implementação de diretrizes curriculares que abordem as questões raciais em todos os níveis de ensino, apoiando projetos de pesquisas nas áreas de relações raciais, das ações afirmativas da história e da cultura negras. Apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. Inciso 8. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Vai ser para a população negra, para homens e mulheres negros. Ok? E esse 16 aqui, ó, um clássico das provas gaúchas, né? Um clássico das provas gaúchas. Isso aqui, ó, quem nunca pegou para ler, quem não dá bola para o estatuto, acaba se depara com essa questão estranhando e talvez aí acabe não levando ela em consideração. Olha só que interessante isso aqui, ó. O Estado, ele deverá promover, ele deverá, tá? Ele vai promover políticas que valorizem a cultura do hip hop em suas manifestações de canto, do rap, da instrumentação dos DJs, de dança do break dance e da pintura do grafite. Olha só que interessante isso aqui, ó. Isso aqui também causou ali um alvoroço a primeira vez que caiu uma questão dessas na prova aqui da Polícia Penal, que o Estado ele vai promover políticas então para o hip hop, para as manifestações do rap, para as instrumentações de DJs, de dança do break dance e também de pintura do grafite. Então tu fica de olho nisso, isso aqui é devidamente uma política aqui prevista no Estatuto da Igualdade Racial do Rio Grande do Sul. Tá bom? Vamos avançando aqui, ó. Falta pouco para a gente vencer, um estatuto bem pequeno, dá para ler ele tranquilamente, dessa maneira bem grifada, bem organizada, a gente consegue vencer esse tópico aqui tranquilamente, tá? Vou tomar um golinho d'água aqui para a gente retomar para o 17. Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso, tá? O acesso ao mercado de trabalho, tá? O acesso ao mercado de trabalho. O que nós temos aqui? No 17, ele fala que o poder público deverá promover políticas afirmativas que assegurem igualdade de oportunidades aos negros no acesso de cargos públicos, proporcionalmente à sua parcela na composição do Estado, e incentivará uma maior equidade para os negros nos empregos oferecidos na iniciativa privada. Gente, como que o Estado ele promove a igualdade para o povo negro nos cargos públicos? Por meio das cotas, né? Por meio das cotas. E aqui vai haver um incentivo. O Estado ele não pode dizer para uma empresa privada quem e como deve contratar, mas ele vai incentivar uma maior equidade, que para o direito é sinônimo de igualdade, tá? Vai promover uma igualdade para os negros poderem concorrer às vagas oferecidas na iniciativa privada, ok? E aí, para fins de Estado, vai ter a reserva de vagas das cotas e para a iniciativa privada haverá uma promoção para gerar igualdade, tá? Aí o parágrafo único fala que para enfrentar a situação da desigualdade de oportunidades, deverão ser implementadas políticas e programas de formação profissional, emprego e geração de renda voltadas aos negros, tá? Principalmente para dar educação, para gerar qualificação profissional. Aí o 18 fala que a inclusão do quesito raça a ser registrado segundo a autoclassificação será obrigatória em todos os registros administrativos,
direcionados a empregadores e trabalhadores, tanto do setor público como do setor privado, né? Hoje é algo que tu acaba preenchendo justamente para haver esse controle, tá? Vai manifestar o trabalhador, seja da iniciativa pública ou privada, a raça nos seus registros, na sua ficha funcional, né? Justamente para que se possa fazer um levantamento estatístico mais completo, ok? Aí a gente parte por artigo 19 e ele traz aqui algumas situações das terras quilombolas. Um artigo único aqui, ó, que ele diz que aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando terras quilombolas do Rio Grande do Sul, será reconhecida a propriedade definitiva das mesmas. É isso aqui que cai na prova, tá? O resto não é importante. Por quê? Porque tu só vai marcar na tua prova que essas comunidades quilombolas, né, que vivam nas terras que sejam reconhecidas, devidamente reconhecidas como quilombolas, a propriedade será entregue a esses quilombos de maneira definitiva, até para cumprir algo que está previsto lá na nossa Constituição Federal. Ok? E o artigo 20, ele vem aqui para a gente fechar o nosso parágrafo para falar sobre as questões de comunicação social, tá? De comunicação social. Aqui tem uns detalhes bem interessantes aqui para a prova, para a gente fechar aqui esse nosso estatuto. O artigo 20, ele fala que a idealização, a realização e exibição de peças publicitárias veiculadas pelo poder público deverão observar percentual de artistas, modelos e trabalhadores afrodescendentes, em número equivalente ao resultante do censo do IBGE de afros brasileiros na composição da população do Rio Grande do Sul. Então, de acordo com o levantamento do IBGE da população negra aqui do Rio Grande do Sul, vai ser feito um número equivalente, esse número tu não precisa saber para a prova, equivalente para que nessas ações para fins artísticos, para fins de modelos e de trabalhadores, nessas ações aqui, seja essa parcela também de negros garantida a participação, tá bom? Aí o artigo 21, olha só que ele tem. Fala que a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do Estado. Aí olha aqui o 22, tá? Esse 22 tu vai pegar e vai fazer o nosso asterisco, porque ele também, quando cai na prova, causa estrago. Causa estrago. Presta atenção aqui. A produção de filmes, programas e peças publicitárias destinados à veiculação pelas emissoras de televisão em salas de cinema, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada, sendo proibida toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística, ok? Então, na hora de fazer filme, na hora de fazer programa, na hora de fazer peças publicitárias, as emissoras de televisão e as salas de cinema, as produtoras de cinema, elas precisam adotar uma prática. Que prática é essa, professor? Elas precisam dar oportunidades às pessoas negras. Elas precisam contratar atores negros, além dos brancos. Elas precisam contratar figurantes negros, técnicos negros, técnicos câmeras, de som, de microfonia, negros. E é vedada toda e qualquer discriminação de qualquer natureza. E olha aqui o parágrafo único, que interessante aqui, ó. Essa exigência daqui de dar oportunidades no caput, ela não se aplica aos filmes e aos programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. Professor, não entendi. Te explico. Imagina que a produção desse filme ela seja da história da cultura alemã. Não é comum a população negra lá na cultura alemã. É diferente. Então, se a gente estiver diante de um trabalho que esteja falando de uma cultura étnica determinada, essa obrigatoriedade aqui de gerar oportunidades para a população negra não se aplica. Por quê? Porque não vai fazer sentido esse encaixe.
Imagina uma produção sobre a história do Japão. Do Japão. Não tem população negra lá. Raríssimo. E aí tu não precisa ter essa obrigatoriedade aqui. É o que significa o parágrafo único. Ok? E aí o parágrafo aqui único vencido, a gente tem o artigo 23 que fala que os órgãos e as entidades da administração pública do Estado poderão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário nos termos da Lei 12.288/2010, que é o Estatuto Federal. Ok? Essa situação aqui continua no parágrafo 1º, que os órgãos e as entidades que tratam esse artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças, a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para pessoas relacionadas com o projeto ou serviços contratados. Parágrafo 2º diz que entende-se por prática de iguais oportunidades o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e também de idade na equipe vinculada no projeto a ser contratado. Aí o parágrafo 3º vem e diz que a autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do poder público. Então, se a autoridade contratante, nesse caso aqui, ela entender que não está sendo dadas oportunidades étnicas de sexo, de idade para a população negra, ela pode pedir, ela pode requerer que seja feita uma auditoria, ela pode requerer que seja feita uma verificação. Professor, essa verificação ela pode ser dispensada? Pode, é o que diz no parágrafo 4º aqui, ó. É a mesma lógica lá do que a gente acabou de ver, que a exigência disposta no caput aqui, ó, não se aplica às produções publicitárias quando elas abordarem especificidades de grupos étnicos determinados. Então, vai falar da história do Japão, não é obrigado, porque tem as especificidades étnicas lá do Japão. Da Alemanha a mesma coisa, da Rússia a mesma coisa, e por aí vai. Ok? E com isso, a gente fecha, ó, tá aqui, ó. A gente fecha os 23 artigos úteis para uma possível prova que cobre questões do Estatuto Estadual da Igualdade Racial e também, como a gente viu, de combate à intolerância religiosa. Tudo bem, gente? Então é o seguinte, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Esse material que eu acabei de mexer, todo pintadinho, grifado, anotado, vou salvar e vou disponibilizar na área de membros do Clube do Concurseiro, tá? Então eu te peço, se esse material for do teu gosto, se tu quiser ter aulas de legislação, de constitucional, administrativo, legislação especial como essa, português, matemática, informática, ter acesso a muitos outros materiais de estudo para concursos públicos, eu quero te fazer um convite. Conheça o meu Clube do Concurseiro. O link para te conhecer está aqui, ó, na descrição abaixo do título dessa aula, e aí tu vai poder falar com o nosso suporte, a gente explica exatamente como funciona para te se tornar um membro do nosso Clube do Concurseiro, que tem conteúdo para os principais concursos públicos do país. Tá bom? Então eu te desejo muita boa sorte na tua jornada rumo à aprovação. Conta comigo, não te esquece, te inscreve no canal, ajuda o prof a fazer esse canal crescer, já que o canal anterior ele acabou sendo hackeado, a gente está sem o controle dele, então a gente precisa levar esse canal aqui para a maior quantidade possível de pessoas, tá bom? Essa aula em vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir aqui no YouTube e também vai entrar a gravação lá na área de membros junto com esse materialzinho aqui para os meus alunos. Tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Abraço, gente. Tchau, tchau.